Isso diz daí y igual a x mais b, melhor falando, a reta y igual a x mais b é a assíntota de f em daí y igual a x mais b, quer dizer, essa reta aqui, a reta de equação y igual a x mais b, é o que? É assíntota. Assíntota de quem? De f aonde? E mais infinito. Observe que o resultado vale para quanto? Para menos infinito. É a mesma demonstração. É a mesma demonstração. Tá? Tal e qual. Mesma coisa. Sem tirar nem pôr. Entendido? Então você já sabe quem pode ser assíntota. Só pode ser assíntota a reta y igual a x mais b, onde o a é o limite de f de x sobre x e o b é o limite de f de x menos ax. Não satisfez isso, não é assíntota. E se você não consegue encontrar a e b satisfazendo isso, não tem assíntota e mais infinito. Tá? Tá certo? Vamos encontrar esse exemplo aqui, ó, exemplo clássico, tá? Vou nele, não tem jeito. E que ele é bem didático. Seja f de x igual a x3 mais 1 sobre x2. Tá? Vamos encontrar assíntotas para essa função. Se existirem, né? Domínio de f, quem é? R asterisco. A f é diferenciável. Mais do que isso, ela é duas vezes diferenciável. Ela é classe infinito, de fato. Mas vou escrever só o que me interessa. Ela é duas vezes diferenciável. Existe o quê? Não. Existe uma função de classe sem infinito. É que ela tem todas as derivadas. Ela tem derivada de ordem n, qualquer que seja n natural. Aí, nesse caso, você diz que ela é de classe sem infinito. Tá? Definição. Dizemos, a f é duas vezes diferenciável com quem é a derivada da f em x, ó. Que é a primeira derivada, quem é? Fica 3x2, né? Vezes x2 menos 3 mais 1 vezes 2x sobre x a 4. Isso aqui é igual a, vamos lá, fica 3x4 menos 2x4, dá quanto? x4. E o que sobra? Sobra uma coisinha, o que é? Menos 2x. Sobre o quê? x4. Mas isso é igual, o x é diferente de zero, que eu estou no domínio da função. Então, eu estando no domínio da função, o x é diferente de zero. Então, isso aqui dá x3 menos 2 sobre o quê? x3. Qualquer que seja o x diferente de zero. E agora vamos à derivada, vamos à derivada segunda. Derivada segunda da f em x, quem é? 3x2 é 3x2 vezes x3 menos x3 menos 2 3x2 sobre x6. Quanto é que dá a conta em cima? Ó? Vai ficar 3x5 e aparece o menos 3x5 aqui, dá zero.
Então vai ficar 6x2, 6x2. Tem um menos aqui, garoto. Cuidado, 6x2 sobre x6, que dá 6 sobre x4. Qualquer que seja x diferente de zero. Bem, isso aqui já dá que em cada intervalo maximal do domínio da função, ela é estritamente convexa. Ela é estritamente convexa. Quem são os intervalos maximais? Que são menos infinito, zero. Ela é estritamente convexa, zero aberto. Zero aberto mais infinito, ela também é estritamente convexa. Derivada segunda. Agora, a derivada primeira, não. Derivada primeira, vamos estudar o sinal, tá? Vamos estudar o sinal aqui. Então, o sinal de x3 menos 2, ó. Você pega aqui, raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 2, você tem x3 menos 2. x3 menos 2 é 0 aqui, é positivo, se o x é maior que 2. E é negativo, se o x é menor que 2, não, menor que raiz cúbica de 2. E o x3, que eu estou olhando para cá, tá? E o x3? O x3 tem uma raiz, qual é? 0. Aqui é negativo. Um momento que eu vou checar a sua realidade. Então, quando eu pegar a derivada primeira, tá? Derivada primeira fica o quê? No zero. E no raiz cúbica de 2. Na raiz cúbica de 2, a derivada é zero. Derivada é zero, portanto, raiz cúbica de 2 é um ponto crítico. Aqui a derivada não existe, mas zero não é ponto crítico, porque o zero não está no domínio da função. Zero não é ponto crítico. Aqui esse não existe porque o zero nem no domínio está. Portanto, não é ponto crítico. Um número real P é dito ponto crítico de uma função quando ele pertence ao domínio da função e nele a função não é diferenciável ou ela é diferenciável com derivada zero. Tá? Então, raiz cúbica de 2 é ponto crítico dessa função. E aí você vai ficar aqui a derivada aqui, positiva. Isso quer dizer que no intervalo menos infinito zero aberto, ela é estritamente crescente. Aqui a derivada negativa, significa que no intervalo zero aberto, raiz cúbica de 2 fechado, ela é estritamente decrescente. E aqui a derivada é positiva. Significa que no intervalo raiz cúbica de 2 fechado, mais infinito, ela é estritamente crescente, tá? Antes de achar as assíntotas mais interessantes, vamos achar as mais simples. E vendo o comportamento da função numa vizinhança de zero. Quem é o limite de f de x com x tendendo a zero? Mais infinito. Se não, vejamos. Ó. Você tem, tá? Tem-se. Quem é o limite de f de x com x tendendo a zero? E eu nem preciso separar o limite lateral, porque o limite, isso aqui é o quê? Limite com x tendendo a zero de quem? Mais 1 sobre mais infinito. Porque quando o x tende a zero, não importa por que lado, x ao quadrado tende a zero por valores positivos, enquanto o numerador tem limite 1, então limite é mais infinito. Logo, vírgula, x igual a zero, essa reta aqui é o quê? Assíntota o quê? Vertical de f aonde? No zero.
Agora, você tem o seguinte, ó. Quem é o limite de f de x sobre x? Que é o interesse, né? Esse limite tem que ser um número real para ter assíntota no infinito. É necessário que esse limite seja um número real. Vamos ver. Isso é limite com x tendendo a mais infinito de quem? F de x sobre x, ó, é x3 mais 1 sobre x3. E esse limite dá 1. E, ó, já tem uma condição necessária já satisfeita para ser assíntota. Mas tem a outra, qual é? Esse limite sendo 1, esse limite aqui tem que ser um número real, né? Vamos ver. Isso aqui é o limite com x tendendo a mais infinito de quê? x3 mais 1 sobre x3 menos 1 que é x3 sobre x3. Então isso é o limite com x tendendo a mais infinito de quê? De 1 sobre x3 que é 0. Morreu. Então eu tenho o A e o B, diga. A sobre... F menos A. Ah, sim, é x2. Que é x2. Professor, por que o limite é 1? x2. Então isso aqui dá... Isso aqui é x2, que dá 0 também. Não. O outro é f de x sobre x. Não, Quem é f de x? ali ainda dentro desse Não, limite. eu estou dizendo menos x3 sobre x2. A x2 vai ficar... não, vai ficar esse aqui. Não, esse aqui é... Vamos lá, vou fazer a conta direito. Espera aí. Vendo besteira. Tá? F de x é quanto? x3 mais 1 sobre x2. x3 mais 1 sobre x2. Menos x, que é quanto? Isso aí dá infinito. Lá, deixa eu ver aqui. É x3, porque é f de x menos x. Então, deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui. É o limite com x tendendo a mais infinito de quem? Lá. x3 mais 1 sobre x2 menos x. Vamos lá. A conta é o limite quando o x tende a mais infinito de... Aqui é x2 e aqui é quanto? x3 mais 1 menos x3. Agora sim. Tem o limite quando o x tende a mais infinito de quê? 1 sobre x2. Que é quanto? 0. Pronto, morreu. Professor, por que isso? Porque eu dividi por x, cara. Limite de uma função racional no infinito. Quem comanda são os termos de maior grau. É o limite de x3 sobre x3. x3 sobre x3 é 1. Tá? É por isso. E aí tá correto. Tá? Tá bom? Então dá 0. Ótimo. Logo, y igual a x, né? Que é ax mais b. É assíntota, é o quê, hein? É assíntota de f aonde? Em mais infinito. É a assíntota da bissetriz, né? Hã? A assíntota da bissetriz. É a assíntota, é a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Analogamente, quer dizer, de forma análoga, pode fazer as contas, analogamente, y igual a x é assíntota. É assim, pode fazer a conta. Y igual a menos x, y igual a x também, porque o limite, isso aqui vale com mais infinito, também vale com menos infinito. É a assíntota de f em
menos infinito. Pode ver. Dá a mesma coisa, tá? Porque é só trocar. Se você botar menos infinito aqui, a conta dá certo. Tá bom? Entendido? Tá? Então, eu acho que eu fiz a conta daquele jeito que eu fiz na aula anterior. E lá ninguém percebeu. Tá? O erro passou. Depois eu foquei no x3, esqueci. É x3 mais 1 sobre x2. Tá? Obrigado aí por consertar o meu. Então, vejam. Tá? Tá consertado o erro. Daí, então vamos lá. Fazer o gráfico dessa função. Olha como é o gráfico dessa função, ó. Olha como é o gráfico desta função. Ó. Vamos desenhar a assíntota. Aqui é a assíntota, que é a assíntota em mais infinito e em menos infinito. Y igual a x. Façamos logo o gráfico dela aqui desse lado. No intervalo menos infinito 0, nesse intervalo aqui, ó, ela é estritamente o quê? Crescente, com cavidade voltada para cima. Ela é convexa, a função é convexa. O seu gráfico tem concavidade voltada para cima. Qual é o limite de f de x quando x tende a zero? Mais infinito. Então ela vem mais para cá e vem para cá porque ela é assíntota. Então ela faz isso. Estritamente crescente aqui, com cavidade voltada para cima. Agora aqui vamos no ponto crítico. Quem é o ponto crítico? Quem é? É o raiz terceira de 2. Raiz cúbica de 2. Bem aqui. Raiz cúbica de 2. Quanto é a função f na raiz cúbica de 2? Não. A f. A derivada é que é zero. A f, não confunda f. Então fica o quê? 2 mais 1. 2 mais 1 que dá 4, né? 2 mais 1 não. Quanto? É 2 mais 1 que dá 3, né? 3. Raiz cúbica de 4. Não é isso? Não. Tá? Raiz, tá aqui. X a terceira. Então fica, tá certo? Raiz cúbica fica 3 sobre raiz cúbica de 4. Isso é um número maior do que a raiz cúbica de 2. Pode olhar, isso é um número maior do que a raiz cúbica de 2. Pode fazer a conta. Isso é um número aqui, ó. Porque fica, né? Isso é um número maior do que a raiz cúbica de 2. Porque se você racionalizar aqui, ó, isso aqui dá o quê? Dá 3, né? Dá 3. Raiz cúbica de 2, certo? Sobre raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 2. Dá raiz cúbica de 8, que dá quanto? 2. Isso é 3 meios da raiz cúbica de 2. Portanto, é maior do que a raiz cúbica de 2. Então, o ponto está aqui em cima. Tá? Esse é o ponto 3 sobre raiz cúbica de 4. Então, vamos lá. Entendido? Nesse intervalo aqui, ela é estritamente decrescente, com cavidade voltada para cima. Aqui ela passa tangenciando verticalmente não, horizontalmente, que a derivada é zero. Isso aqui é assíntota, então ela vem para cá, então ela faz isso. Tá aí. Estritamente crescente, está aí o gráfico dessa função com assíntota em mais infinito, em menos infinito, e ainda tem uma assíntota vertical. Certo?
Entendido? Agora eu estou na dúvida da aula se essa conta aqui eu fiz certo, né? Pronto, tá aí. Agora vamos a outra. Então, vamos encerrar agora uma aplicação que é esboço de gráfico e entrar em outra aplicação, que é a chamaço em mim. Diga. Eu tenho zero. No zero tem, cara, a cinta está vertical. Olha o limite. Olha a definição. Não, mas não precisa estar no domínio. Sejam P um número real e F uma função. O P precisa ser ponto de acumulação do domínio da função. Seja P o número real e F uma função. Nós dizemos que a reta x igual a P é uma cinta vertical quando limite de f de x com x tendendo a P pela direita é mais infinito, ou esse limite é menos infinito, ou o limite de f de x com x tendendo a P pela esquerda é mais infinito, ou esse último limite é menos infinito, certo? Definição.